Bem-vindos a mais um episódio do Airescast. Hoje o nosso tema é divórcio. E para complementar todo esse assunto, a gente tem hoje doutora Amanda Alvarez, advogada há 15 anos, especialista em direito empresarial e direito de família. Obrigada, doutora Amanda. Obrigada a você, Júlia, pelo convite. A gente tem também a Thaís Antunes, que é a mãe do Bento, de 10 anos, é divorciada, formada em administração com 25 anos de experiência em multinacionais e empreendedora nas áreas vagas. Obrigada, Thaís. Obrigada, é um prazer. E nós temos também a Patrícia Carrara, que é psicóloga clínica e fitoterapeuta. Obrigada, Patrícia. Obrigada a vocês pelo convite. Então, gente, para a gente começar o assunto de hoje, a gente vai direto no tópico de: será que o divórcio ele pode ser de uma forma amigável ou sempre tem que envolver o judiciário? Doutora Amanda, você pode trazer um pouquinho disso para a gente, por favor? Bom, vamos lá. Eu acho que as principais dúvidas, né, principalmente em relação a quem vai se divorciar, principalmente quando tem filhos menores, são muitas questões envolvidas e todo mundo tem muitas dúvidas sobre esse assunto. Bom, vamos pontuar aqui de uma maneira bem objetiva, né? Existem dois tipos de divórcio. Pode ser o divórcio consensual e o divórcio litigioso, né? O divórcio consensual, ele pode ser feito quando existe um acordo entre as partes. Então, mesmo que tenha filhos e se tiver todo mundo de acordo em relação à pensão, à guarda, à visitação, e tiver de acordo com o divórcio, ele pode ser feito de forma consensual. O divórcio litigioso, ele já é quando não existe um acordo entre as partes, quando existe alguma disputa de patrimônio, enfim. O que a gente, como advogado, sempre recomenda é que seja feito o divórcio consensual, né? Principalmente quando envolve filhos. Né? Eu acho que o divórcio consensual é mais vantajoso para todo mundo, em todos os aspectos. Né? Então, se as partes conseguirem chegar realmente a um denominador ali, é muito mais simples de ser resolvido, o tempo é muito mais curto, né? Então, a gente tem uma média aí hoje, vamos dizer, de se a gente tiver um divórcio consensual, a gente consegue aí em até 3 meses, mais ou menos, resolver esse divórcio. Se a gente tiver um divórcio litigioso, ele já pode demorar, dependendo da complexidade do caso, né? Até 3 anos, diga-se assim, porque às vezes pode ter que envolver perícia, aí muitas das vezes, quando tem filhos, pode envolver questão de assistente social, de psicóloga, enfim. Então, além dos custos, né? Porque os custos do divórcio litigioso são bem mais altos do que os custos de um divórcio consensual, né? Então, o que a gente sempre indica e o que a gente sempre tenta é que realmente seja feito de forma consensual entre as partes. Até para tornar o processo menos conflituoso também, mais cooperativo, né, Amanda? Com Ter certeza, com soluções de certeza. mediação, comunicação mais aberta. Com certeza. Se a gente também tem que levantar a questão de que, como a gente está tratando especificamente do divórcio, existe também a questão do divórcio extrajudicial, que é um divórcio bem mais simples de ser resolvido, mas aí a gente tem que cumprir alguns requisitos, não pode ter filho menor, enfim. Mas quando existe essa possibilidade, que as partes estão de acordo e simplesmente vão se divorciar, o divórcio extrajudicial, então, ele é mais indicado ainda. E você, Eu Thaís, acho que o sua experiência? divórcio, isso. O divórcio, ele, por mais que ele seja consensual, né, ele sempre é muito desgastante. É, acho que principalmente com filhos, né, é fundamental que seja, no mínimo, menos traumático. Traumático vai ser, a gente não tem como evitar, por mais que seja de comum acordo, a gente sempre tem que estar muito tratar isso tudo com muita calma, né? Eu acho que eu fui muito bem assessorada no meu divórcio. Antes, quando eu pensei, né, quando eu tive a certeza que eu queria me divorciar, eu procurei um amigo que é advogado, que me deixou muito tranquilo quanto aos meus direitos, né? Eu não fui direto a um escritório, isso para mim, eu acho que foi importante. Então, eu acho que se você tem alguém que possa te acolher mais do que te dar uma consultoria técnica, é super importante. Eu tive essa oportunidade. O meu amigo não era nada a ver com o,
com direito de família, mas ele se informou e trouxe isso. Então, todo mundo conhece alguém, então eu acho importante a gente ter esse apoio. E quando eu realmente decidi que eu tive essa assessoria muito calma do meu advogado, né? Foi um advogado que eu já conhecia, era advogado do meu pai, que acabou fazendo para mim também, não era um advogado de família, mas como ele viu que era consensual, ele mesmo conduziu o processo. E assim, ele me deixou muito calmo com as fases, né? Assim, como partiu de mim, o meu ex-marido ele teve uma resistência inicial, ele tinha algumas coisas que quando a gente via que ia brigar, a gente recuava. Então, assim, eu não me preocupei com ser rápido, né? Ele me deixou tranquilo, falou assim: você já está separada, você já está formalizada essa separação. Agora, a burocracia, se for te causar algum desconforto, vamos segurar um pouco, vamos conversar com calma, vamos ter conversas mais tranquilas para que isso se resolva ainda no amigável, né? Então, eu acho que isso foi muito importante, né, dentro do meu início dessa decisão. Ah, com certeza, Thaís. E eu acho que esse ponto todo que você falou também puxa muito para a questão de rede de apoio que a gente tem nos momentos mais é, frágeis que a gente precisa lidar na nossa vida, né? Eu acho que a Patrícia poderia falar um pouquinho sobre essa importância da rede para a gente. Patrícia, por favor. É assim, né? Com a experiência que eu tenho, eu percebo que quando a gente está em família, a gente tem uma identidade. Quando a gente está sozinho, a gente cria outra. E isso gera um problema tanto na vida de quem se separou, quanto na vida dos filhos. Porque quem sou eu depois que eu me separo? Eu tenho uma rede de amigos, tenho uma rede de família, existe tudo isso para lidar, né? Quando a pessoa se separa. Então, existem fofocas, existem intrigas entre todo mundo. Então, isso pode ser menos traumático se a pessoa tiver uma rede de apoio. Ela conseguir se identificar novamente com a sociedade, ela conseguir ser ela mesma. Então, tudo isso mexe muito dentro das questões de autoestima, de relacionamento, da relação consigo mesmo, né? Então é muito dentro disso que a gente trata quando tá cuidando de alguém, de se divorciando. Não, é verdade mesmo. E essa questão também, acho que da saúde mental é muito importante, né? Então, de todas as partes envolvidas no divórcio, que nem sempre é só o casal em si, geralmente tem os filhos, a própria família mesmo, dependendo do tempo que você está naquele relacionamento, toda a família fica muito envolvida, dando pitaco também, a gente sabe que isso acaba acontecendo. E sobre essa questão de saúde mental, eu acho que é um ponto muito forte para os psicólogos que lidam com casais e tudo. Acho que a Patrícia tem um pouco dessa experiência. Tem alguns casos que possa trazer para a gente sobre isso, Patrícia? Você diz em relação ao que exatamente? A como as pessoas lidam com a saúde mental delas? Não, porque na Ou como que verdade elas. tem, por exemplo, a Thaís claramente lidou, Hum. apesar de ser um momento muito difícil, ela conseguiu lidar muito bem com a situação, até mesmo por ter partido dela. Foi uma coisa que, pela rede de apoio e tudo, ela lidou muito bem e foi tudo o menos traumático possível do que é essa situação. Nem tudo. Isso é a parte mais difícil, né? Geralmente é completamente ao contrário. Então, esse é meu ponto. Acho que, infelizmente, o que a gente vê mais são questões muito mais conturbadas mesmo entre os casais, né? É, Existe muitas situações. Existe a alienação parental, quando se trata de divórcio. Existe as crianças não saberem como elas vão lidar, o que que elas têm direitos, o que que elas não têm. Existe a mulher e o homem, sabe, entre eles ficarem um cutucando o outro. Então, as pessoas precisam saber bem o que elas querem quando vão se divorciar. E geralmente elas não sabem. Elas estão em é guerra.
Exatamente. A gente nunca se separa quando está tudo bem, né? A gente se separa porque tem mágoa, porque tem coisas que acabaram, que foram coisas que machucaram. E eu acho que o processo de saúde mental ele começa antes, né? Então, assim, quando a gente está se a gente tomar essas decisões no caos, elas vão gerar consequências que não vai ajudar em nada. Então, eu acho que o que eu vejo hoje, né? Quando você começa a perceber, né, que o meu, por exemplo, meu chefe ele falou para mim: se você está na dúvida, ainda tem chance. Então, pensa um pouco mais. E nesse processo de pensar um pouco mais, eu busquei ajuda psicológica, né? Eu busquei uma terapeuta que me ajudou, que me conversou, que eu tentei que meu ex-marido fizesse uma terapia, ele tentou, mas né, não, não deu certo. E aí eu acho que esse antes, né? Eu tive que tomar, eu nunca tomei remédio na minha vida nesse período. Eu tomei remédio para, né, para poder estar estável, para poder conseguir raciocinar. Então, eu acho que isso para mim foi uma. Eu sempre fui muito tranquila, muito. Tomar remédio controlado para mim foi sabe, uma coisa muito disruptiva para mim, porque eu nunca imaginei que eu fosse precisar um dia por eu ser tranquila, porque eu tratar sempre as coisas, levar as coisas de uma maneira muito leve. E eu tomei, sabe? E assim, e aquilo eu senti que fez toda a diferença durante aquele processo. E depois que eu voltei né, a sair daquele caos, eu parei e tá tudo bem, né? Então, assim, eu acho que esse ponto é importante a gente saber que em determinados momentos não é só ajuda um amigo que fala para você, não, ele, se você precisar, você vai estar sozinha, né? É uma mãe, é uma avó, é uma tia que está ali, não, deixa a criança aqui comigo, se precisar, eu estou te ajudando. Mas você está, né, nessa coisa do se abrir para essa saúde mental que não é fácil. Onde vocês já têm um tempo, não era tanto em voga esse assunto de saúde mental, né? Então, eu acho super importante, né, o papel das Patrícias aí na nossa vida durante todo esse processo. São rupturas, né, de vários paradigmas que a gente acaba trazendo para o resto, para toda a nossa vida. Então, uma separação, ela traz essa ruptura. E é aí que eu toco muito na identidade, é aí que a gente fala muito sobre o que é o autoconhecimento para a pessoa. Porque ela vem rompendo vários e vários paradigmas e, inclusive, fazendo coisas que ela não concordava antes. Por exemplo, tomar remédio, né? Poxa, às vezes muita gente que eu conheço, que eu indico para psiquiatra, fala: Nossa, mas eu não sou louco. Mas não é loucura, gente. A gente está falando de química cerebral. A química cerebral de uma pessoa, ela modifica quando ela modifica a realidade. Então é bem natural que a pessoa precise de um remédio. Então a gente trata E o todas mais essas coisas. interessante, Patrícia, que quem me recomendou foi a minha endócrina. Eu comecei a ter problema de endócrino, eu comecei a emagrecer Muda, muito, é. muito, muito, e a minha endócrino que falou: o que está acontecendo com você? Você não está normal. O que tá acontecendo na sua vida? E aí daí é que Porque houve os esse estado. pensamentos, todos os nossos pensamentos, eles geram química dentro do nosso corpo. E a partir disso a gente desequilibra ou reequilibra o que tem ali dentro. Então é por isso que muitas vezes a gente precisa fazer um tratamento com remédio. E, Patrícia, também eu acho interessante a visão que você pode decidir tudo, mas você está tratando com outras duas pessoas que você não sabe a reação que elas vão ter. O meu filho, no caso, e o meu ex-marido. Então, assim, nunca a gente está bem. A gente pode estar extremamente plena, mas se as outras pessoas não estão, isso você não tem controle. Então, o processo É. nunca vai ser Eu fácil, tenho né? casos, por exemplo, de o filho não falar mais com o pai, porque rolou uma alienação parental ali do lado da mãe. E aí o pai fica meses e meses sofrendo por não conseguir ter contato. Então, rola tudo isso, né, gente? Rola, Então, rola. são E muitas mesmo quando camadas tá aí. tudo amigável, rola. Rola. Porque cada Então, um tem assim, um tá pensamento, tudo cada um tem um bem cérebro. e tá rolando ali. Então, você também tem que estar ali falando, olha, para, né? É assim, ó, já deu. Porque
o quem, né, no meu caso, né, o quem foi informado, né, da decisão, ele vai ficar magoado e ele vai te alfinetar, né, como você falou, ele vai tentar te atingir o tempo inteiro e acaba atingindo a criança. Então, é bem difícil, assim, não é uma coisa que você tem controle. Então, tudo é implicável. Eu brinco que a maior virtude do casamento é você ter a tolerância e a paciência. E É quando você verdade. decide se separar, você não tem mais tolerância nenhuma e paciência nenhuma. Então, aquele A que você tolerava, que você relevava, depois que você tomou a decisão, você já não tolera mais. Você já tem aquela consciência de que eu não preciso mais ouvir esse tipo de coisa, eu não preciso mais passar por esse tipo de coisa. E você começa a cortar, né? E você corta e a outra pessoa não está acostumada com a sua atitude, você mudou, você não era assim, e Olha realmente, aí a né? identidade mudando, tá vendo? Eu era assim, eu sempre fui assim, eu só relevava Relevava. coisas que agora eu não preciso mais, né? Então eu acho que é muito forte essas coisas, né? Da mudança mesmo, de postura, né? Você volta resgata coisas, né? Que você tinha deixado para trás, né? Que você tinha passado por cima, né? E que aquilo, ao invés de você relevar, aquilo te soterrou. Então, você sai dali, né? Você volta a ser um indivíduo é, com individualidade, vamos dizer assim. Muda Com muito, né? todos. Eu acho Um ponto E que ela trouxe. Ah, desculpa. pode falar, pode falar. Um ponto que ela trouxe que eu acho muito importante é a falta de controle, que é uma coisa que eu acho que todo mundo sofre um pouco, só que no divórcio ele é pontual, né? A falta de controle. O que que é necessário trabalhar para que a pessoa lide com a necessidade de controlar? Porque geralmente a mulher estava ali mandando em tudo, fazendo tudo, liderando, né? Geralmente esse é o papel da mulher. E aí, de repente, ela se vê num lugar em que ela não pode mais. Ela não faz mais aquilo, ela não faz mais parte é, daquele todo, né? Mudou. Então, olha o tanto de coisa que a pessoa tem que lidar. Era só esse ponto que eu queria colocar. E o que eu ia até mencionar em relação ao que a Thaís estava comentando é exatamente isso. O que a gente vê, né, no dia a dia, na nossa profissão, é muito difícil a gente encontrar pessoas como a Thaís. Porque, assim, a maior parte do que chega, claro que existem aqueles casais que decidiram, mas se separar, então em comum acordo, mas é muito difícil isso acontecer. Então, realmente, eu acho que a Thaís foi muito sensata, ela soube lidar com a situação. Exatamente como ela falou, o ideal é que seja feito exatamente do jeito que ela fez, né? Se está tendo algum embate ali, recua um pouco para tentar conseguir realmente fazer o divórcio de forma amigável, porque assim, é o que a gente sempre diz, o litigioso, infelizmente, na hora que sair a decisão, não vai ser legal para um ou para outro. Um dos dois não vai ficar satisfeito. Então, assim, ela teve muita assim, clareza ali ao lidar com a situação, né? Ela soube recuar nos momentos certos para que ela conseguisse manter ali um divórcio amigável, principalmente por conta de filho, né? Porque o que a gente também mais vê na nossa profissão hoje é aqueles casais que entram em guerra e começam a usar os filhos para essa relação conturbada aí, né? Usar os filhos para atingir o outro. Isso é muito comum, é muito mais comum do que a gente pensa. E acontece, sei lá, em 90% dos casos. Então, isso é uma coisa que a pessoa, na hora que está se divorciando, ela realmente tem que pensar bem, tem que ter certeza, como a Patrícia falou, ela tem que ter certeza que ela quer se divorciar, ela tem que ter certeza da nova realidade que vai vir a partir dali, né? E principalmente quando existem filhos, eu acho que o principal é que os pais consigam pensar nas crianças e nesse momento que já vai ser doloroso de qualquer maneira, né? Mas tentar minimizar ali para que seja de uma forma mais tranquila. Eu acho que um ponto que é muito importante também quando as pessoas estão passando por essa fase é a questão da independência, inclusive financeira, né? Eu acho que é uma questão muito complexa,
para a gente também poder abordar aqui, mas eu acho que é uma realidade também, que muita gente acaba se prendendo por muito tempo do que mais do que precisava, do que queria, do que estaria confortável em um relacionamento por conta dessa dependência e que ultimamente, graças a Deus, eu acho que isso tem melhorado também em questão da independência financeira, principalmente. Mas eu acho que é um ponto, né, que pega bastante quando o assunto é o divórcio. Com Sim, sim, certeza. Júlia. Na verdade, isso assim é até muito comum, né? Às vezes a gente ter questionamentos e as pessoas terem muita dúvida quanto a isso, né? Porque uma coisa é a pensão alimentícia dos filhos, né? Que todos os filhos têm direito, seja de pai, seja de mãe, enfim. E a outra questão é a pensão alimentícia do cônjuge, né? Muitas vezes ele não sabe se tem algum, vamos dizer, que você não tenha criado uma vida profissional, né? E aí você tá ali casada, não sei, há 15, 20 anos, na dependência financeira do seu marido, por exemplo, e aí você, exatamente isso que você pontuou. Às vezes as pessoas continuam mantendo ali um casamento por conta dessa, né, dessa insegurança financeira de não saber como vai ser se viesse a se divorciar. E assim, existe sim, estipulado pela legislação, o direito do cônjuge de receber pensão quando ele conseguir provar, é óbvio, tem que cumprir os requisitos, mas quando ele consegue provar que ele não tem condições de se manter sozinho, né? E aí, isso, claro que isso tudo vai para uma avaliação, para ser considerado vários pontos, como a questão da capacidade financeira de quem vai pagar a pensão, como a necessidade que aquele que está pedindo a pensão. Então, tudo isso aí dentro de uma proporcionalidade entre as coisas, a gente consegue sim uma pensão alimentícia para o cônjuge também, tá? O que eu acho importante nisso também é um outro lado que nem, por exemplo, eu tinha a minha independência financeira quando eu me separei. Porém, existe a perda da perda financeira do divórcio, né? Você tem dois ali sustentando uma casa, você tem dois pagando uma escola top, você tem dois dividindo aquelas despesas. E quando você passa a ser um, e a pensão não, né, no meu caso, não era compatível para manter, então eu tive que trocar de apartamento, eu tive que trocar de escola, eu tive que, né, eu tive uma perda de qualidade de vida, de financeira, de status, sei lá como as pessoas chamam, muito grande, né? Então, o que eu tinha, né, dividido por dois, eu fiquei bancando praticamente sozinha e com uma ajuda, né, que acaba que acaba sendo assim. Então, isso para a cabeça da gente é muito complicado e para a criança também, né? Então eu tive que sentar com meu filho e falar, olha, não dá mais, né? A gente agora está numa outra situação, a gente vai passar por um momento difícil, eu vou ter que trocar você de escola, por isso, porque a gente não tem condição. Então, há um impacto muito psicológico nessa questão também, né? Até hoje eu vejo o meu filho, teve um episódio que ele virou para mim e falou assim: Nossa, as casas dos meus amigos são muito maiores do que a minha. Falei, filho. Aí ele mesmo virou e falou assim: mas lá tem o pai e a mãe, né, mãe? Eles gastam todos os dois na mesma casa. Aqui a gente tem duas casas, então divide o poder o poder financeiro. Ele mesmo chegou a essa conclusão. Mas isso é um impacto, né? A gente vive isso todo dia. Então, eu acho que faz, né, por não só as pessoas, claro, imagino como deve ser a pessoa que é totalmente dependente financeiramente, o quanto é difícil essa decisão. Com certeza é, e pega muito essa questão de dividir tudo, né? A realidade muda, como a gente tem falado desde o início do episódio também. E eu acho que o ponto que mais se encaixa em todos os tópicos que a gente está falando aqui é sobre a identidade pessoal da pessoa que está se divorciando. É o resgate dessa identidade pessoal, uma oportunidade de se redescobrir. E eu acho que a Patrícia deve ter bastante
exemplo disso, né? Deve vivenciar Eu nem bastante. trago exemplos, mas eu digo assim, olha como é parecido, né, de um caso para outro. Tem a modificação de... A Thaís aí trouxe essa modificação de padrão, essa necessidade de interar valores para a criança no momento da separação, porque nem tudo é só o dinheiro, mas também o dinheiro conta com tudo. Então, para a criança entender tudo isso, a mãe entender tudo isso, o pai entender tudo isso, precisa ser trabalhado a psique. E também, uma coisa que a gente não comentou é, às vezes, essa mãe, que é totalmente dependente financeira, leva um tempo até que essa pensão saia. E como ela fica? Ela fica doida, muitas vezes. Ela fica andando a pé, ela fica fazendo diversos serviços para conseguir manter aquele padrão que ela tinha. E isso é muito invisível, né? Não dá para ver o que a pessoa está passando. E ela está passando, e a família está passando. E muitas vezes o pai tem um padrão e o filho tem a mãe tem um padrão diferente de pensamento. Tudo isso precisa se alinhar ao longo desse tempo de divórcio. A Thaís rindo. É, é bem diferente, assim, os estilos, né? Tem hora que a gente fica assim, gente, como é que eu fui casada com essa pessoa totalmente diferente de mim? Onde é que eu estava com essa cabeça? Mas eu vejo isso, inclusive, com o meu atual namorado, que também tem essa mesma coisa. A gente é tão diferente essa outra pessoa, como é que lá atrás, né, as coisas se encaixaram? E graças a Deus que se encaixaram, que a gente tem os nossos filhos e era para se encaixar. Eu acho que esses questionamentos não vêm ao caso, né? Mas quando a gente baixa aquela, né, baixa a poeira que você vai analisar, fala assim, onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz isso? E, então é engraçado, assim. Eu acho que assim, a gente tem que levar as coisas de uma maneira leve, né? Assim, depois que passa, a gente tem que rir mesmo da nossa situação, porque é tudo muito difícil e a gente tem outros problemas. Por exemplo, eu mudei de cidade, né? Só eu e meu filho. Mudei para uma cidade que eu saí do Rio de Janeiro, né? Vim morar em Belo Horizonte. A cultura aqui é totalmente diferente, né? A gente tem assim a sociedade mineira que tem todos os seus julgamentos, né? Que enxergam ainda aquela mulher divorciada, solteira, com filho, né? O que ela está fazendo aqui? Como que ela se sustenta? Então, assim, a gente passa por isso. Eu jamais imaginei em 2024, 2020, passar e eu me senti em determinadas situações dessa forma da sociedade me julgando mesmo, sabe? E ela é maluca, ela saiu, como é que ela vem para um lugar, né, sem ninguém, só ela e o filho, como é que ela vai fazer, como é que ela se sustenta? Então, assim, a gente passa por muita coisa como mulher, né? Ninguém julga lá o pai dele que está lá, mas eu, né, em muitas situações eu me senti, sabe, julgada. E isso também é um outro lado que as pessoas não enxergam, que fica totalmente invisível. Né? Por que ela largou dele? Né? Assim, a sociedade é muito machista, né? Eu não vou entrar muito nesse tema, mas nossa, ela largou o marido, olha como aquela família perfeita, o marido dela é tão legal, posta vídeo fofo nas redes sociais. Então, assim, tudo pesa para a mulher, tá? A gente está aqui, né, entre mulheres e é muito mais difícil, né? É muito mais difícil a gente tomar a decisão, muito mais difícil a gente bancar essa decisão. Tudo é mais difícil quando é o lado feminino que toma essa atitude. Então, eu falo assim de camarote, porque eu passei por coisas que eu jamais imaginei ter passado, que eu passaria atualmente. E é por isso que eu falo tanto da identidade. Eu entrei falando sobre a identidade, que como que você é julgada e você não sabe sobre você? Então é isso que a gente trabalha muito nas pessoas. Porque se você fica preocupada com o que o outro está julgando, você não está preocupada com você está preocupada com o outro. E muitas vezes você acha que ele está julgando, muitas vezes ele nem está. Então tem todas essas camadas de entendimento. Existe o julgamento? Com certeza, eu concordo com você. Mas muitas vezes a gente sofre por achar que o outro está julgando do jeito que a gente julga na nossa cabeça.
Isso acontece toda hora. Então, todas essas questões têm que ser trabalhadas dentro da pessoa que está se separando. A identidade é algo que resume muitas questões dentro da terapia. E essa questão da identidade pessoal também, essa redescoberta traz novos pontos muito bons, como, por exemplo, os novos começos amorosos também. Você se permitir estar com novas pessoas, você se permitir se conhecer com novas pessoas, né? Acho que a Thaís já está tendo essa experiência também. E eu acredito que tenha sido uma nova descoberta, né, Thaís? Sim, até você se abrir, né, e você ter coragem de criar uma nova família, né? Porque muitas mulheres que eu conheço falam: jamais vou ter alguém morando na minha casa de novo, eu não quero ninguém. E eu nunca tive, eu sempre fui mais tranquila sobre isso. Falar: olha, eu acho que eu quero ter uma família de novo, eu não acho que tudo no meu casamento foi ruim, né? Eu acho que um pouco de Vinícius de Moraes na vida da gente, né? Foi eterno enquanto durou e foi divertido e teve seus problemas. Então, eu estou agora entrando numa nova fase, num novo relacionamento, né? Um relacionamento que a gente, que também é uma pessoa divorciada, que também tem filhos, que eu acho que isso facilitou muito o nosso processo, né? As dores são compartilhadas em alguns momentos eu entendo a dor do lado de lá, né? Que eu falo: ó, ela tá certa, e aí é difícil a gente se entender, mas eu acho que, assim, para mim sempre foi uma coisa importante, assim, eu acho que eu não iria me fechar, né, para um outro relacionamento. Estamos no momento, foi interessante também, judicialmente, a gente está conversando sobre isso, porque a gente já teve problema lá atrás, então vamos deixar esse já começar certo, né? Vamos fazer aí uma união estável, já vamos deixar tudo nos termos, o que, é que a gente vai fazer. Se a gente for comprar alguma coisa junto, a gente já compra já determinado. Então, assim, muita maturidade, né? Assim, a gente faz isso brincando, mas é sério, né? Assim, pô, troquei meu nome, para que eu fui fazer isso? Se eu tivesse que dar um conselho para minha mulher, não faz isso, que é um trabalheira danado. Até a certidão de nascimento do meu filho eu vou ter que mudar agora. Então, assim, eu acho que a gente tem que tratar isso com muita maturidade e realmente aprender com o que a gente passou. E eu acredito nesse relacionamento que eu estou agora, que a gente está fazendo desse jeito, né? Assim, pô, aconteceu isso, vamos tentar resolver. Então, eu acho que é muito trazer essa maturidade, né? Essa vivência e não ser júnior de novo, né? Agora a gente já é sênior, não vamos, né? Já passou aquela empolgação lá de trás, eu já estou com 45 anos, né? Já vivi aí muita coisa É e vamos. aproveitar de forma mais madura, né? Acho que seria um E pouco é muito gostoso. aproveitar que a Thaís puxou esse assunto do nome. Amanda, isso é um ponto, eu estava até dando uma olhada de quais são os principais questionamentos sobre o divórcio, é, nas redes mesmo. E isso é um tópico um pouco conflituoso, porque, por exemplo, muitas mulheres, né, adotam o nome do marido, e aí na hora do divórcio fica aquilo. E eu preciso tirar o nome do meu marido, eu posso, do meu ex-marido agora, eu posso manter? Como é que funciona isso? Júlia, é exatamente o que a Thaís falou. Você alterar o nome, voltar ao nome de solteiro é realmente muito complicado, porque você tem que alterar toda a documentação. São inúmeros procedimentos aí que a gente sabe que são chatos, os órgãos, cada órgão demora um tempo e você tem que dar entrada em tudo. Então, assim, realmente é bem complicado. E isso é uma escolha, tá? Não necessariamente você é obrigada a tirar o nome do seu ex-marido. Você pode manter seu nome ali sem problema nenhum. E normalmente esse é um dos tópicos que
constam, né, na petição, enfim, se for uma petição, se for um acordo, um divórcio consensual, você já informa ali se vai manter o nome de casada ou se vai voltar o nome de solteira, enfim, e a partir dali, se realmente voltar o nome de solteira, tem que tirar toda a documentação novamente. Não, e é super relevante, porque esses dias eu fui embarcar o meu filho no avião e eu tava com a Ah, sorte que eu tava com o meu documento antigo, porque o cara falou, não, não, é não porque a mãe pode. dele tem esse nome, você não é a mãe dele. Eu falei, ah, meu Deus do céu, socorro. Aí a gente vê como que apenas um sobrenome pode fazer uma confusão enorme na vida de todo mundo. E realmente isso é bem complicado. Mas a maioria das pessoas que voltam ao nome de solteira, eu escuto exatamente o que a Thaís falou. Antes eu não tivesse feito isso. É isso, é o meu conselho, não troquem o nome. Fora que você fica lembrando disso toda hora, né? Doida para tirar esse nome de você e você não consegue na velocidade como o seu psicológico gostaria. E aí, já aproveitando que a gente está nessas questões jurídicas mesmo, queria também pegar mais uma dúvida frequente das pessoas, Amanda, que é sobre a guarda dos filhos. Porque antes tinha essa ideia de que a guarda era só da mãe, enfim, claramente hoje em dia isso já mudou muito. E aí eu queria te pedir para discorrer um pouquinho sobre isso para gente. Júlia, antigamente isso era muito comum, né? Que a guarda já era da mãe, já era aquela coisa padronizada, né? Em termos assim. Mas hoje não. Hoje a gente tenta sempre manter, até pelo menor, né? A gente tenta sempre fazer com que seja uma guarda compartilhada, né? Mas existem diversos tipos de guarda. Ainda existe sim a guarda unilateral, ainda existe a guarda alternada, que até muitas pessoas têm uma certa confusão assim, entre essa questão de guarda compartilhada, de guarda alternada. Isso são alguns pontos que a maioria das pessoas falam: vai ficar uma semana comigo, uma semana com o pai. Vai ser guarda compartilhada. Não, isso não é necessariamente guarda compartilhada, isso é guarda alternada. Se for determinado os dias, uma semana com um, uma semana com outro, um mês com outro, enfim. Isso é guarda alternada. Guarda compartilhada realmente é quando existe ali um acordo entre as partes. Ele pode ficar comigo segunda e terça, ou segunda e sexta. E assim, é um ajuste, né? Entre os pais ali, em relação a questões de dias e horários, e em questões a decisões também dos filhos, né? Em relação à escola, em relação a todas as questões envolvidas ali do menor. É, eu acho que o melhor para o menor sempre é a guarda compartilhada, né? Para que ele tente manter ali uma convivência, não exatamente no mesmo tempo com pai e mãe, mas que ele consiga manter ali um relacionamento próximo, né? Constante no dia a dia dele, tanto com o pai quanto com a mãe. Né? Então, assim, essa história de guarda unilateral, de só pegar de 15 em 15 dias, ainda existe? Existe. Mas, assim, não é o mais adequado e o que a gente vê que é o melhor para os menores hoje em dia, depois de um divórcio. Patrícia, acho que concorda também, né, sobre esse ponto. Tá, tá muito. Sim, com certeza. Não tem como discordar, né, gente? É assim, é que a gente vê muitas realidades diferentes. Existem pais desequilibrados, existem mães desequilibradas, e existe o que é melhor para a criança, né? Então, às vezes, ser uma guarda compartilhada ou alternada, que eu acabei de aprender aqui com a Amanda, pode não ser bom, né? Mas o ideal é que todo mundo cuide da mesma maneira. Mas isso é o mundo ideal. É muito difícil encontrar o mundo ideal por aí. Muitas vezes, um é desequilibrado. Na maioria das vezes, um dos pais é desequilibrado. Ou os dois. Então, o que que é melhor para essa criança? Fica muito no ar, né? O que que é melhor para essa criança que tem dois pais desequilibrados? Então, não dá para definir o que é melhor de fato. É caso por caso. Cada caso é um caso. Às vezes é melhor ficar com a avó, dependendo dos pais. Então, tudo depende. Não dá para a gente colocar tudo numa caixinha e falar, realmente é melhor. Eu concordo pelo fato de o que seria ideal, mas discordo pelo fato de cada um tem a sua realidade, os seus pais, a sua família, né? Não, exatamente, também concordo com o que a Patrícia mencionou, até porque ela
trabalha mais nessa parte, mas é exatamente isso. O que a gente tem que buscar antes de qualquer coisa é o bem-estar do menor, né? Uhum, A gente fala em relação à questão da guarda compartilhada, é exatamente o que ela disse, é o ideal, é o uhum. mundo que seria necessário para o menor ali, né? O mundo ideal, que os pais estejam presentes da mesma maneira, que possam tomar decisões em conjunto em relação ao filho, isso é o ideal, mas muitas das vezes, que a gente também vê com muita frequência, realmente é um pai ou uma mãe desequilibrada, é um pai ou uma mãe que quer usar o filho para atingir o outro, então isso também acontece com muita frequência. E aí, obviamente, como ela levantou, tem que sempre buscar o bem-estar do menor e ver qual é a realidade que ele se encaixa ali para que ele esteja bem, né? Isso é o principal. Com certeza, gente. A gente está chegando ao final desse nosso episódio. Eu queria dar um tempinho aqui para vocês darem suas considerações finais, dicas de autocuidado, se possível. Tá aberto aqui para vocês aqui. Bom, a minha dica principal aqui é que, por favor, todos ajam como a Thaís, sejam sensatos na hora de se divorciar, pensem nos filhos, principalmente quando existem filhos, um divórcio realmente é muito mais complicado, não só financeiramente, como emocionalmente. Então, eu acho que tem que se pensar muito, tem que ter assim uma cabeça muito no lugar, se for necessário procurar uma ajuda psicológica, enfim, tudo que for necessário para que a gente consiga conduzir esse processo aí da melhor maneira, que já ele, como a Thaís disse, ele já vai ser conturbado de qualquer maneira, né? Mas eu acho que é tentar minimizar aí para que as coisas se tornem um pouco mais tranquilas. Não, a minha vai nessa mesma linha, assim, né? Eu acho que assim, eu sou realmente uma pessoa mais calma, mais tranquila, mas eu acho que o que a gente tem que pensar é que foi a pessoa que a gente escolheu, né, para ser o pai do nosso filho. E por mais que ele tenha magoado a gente, por mais que tenha tido N problemas, lá atrás a gente teve algum motivo para decidir isso, né? E a gente tem que ter essa consideração, entendeu? Não é entrar guerra, a gente tem que se anular mesmo, assim, de tudo que a gente sofreu, de tudo que a gente passou, para o bem geral da nação, né? Eu acho que. E para isso a gente precisa de ajuda emocional, porque não é fácil, a gente está com raiva, a gente quer realmente, né, que o outro sofra o que a gente sofreu. E é um momento de muita dor, e não tem como a gente disfarçar isso, evitar essa dor, né? O que eu aconselho é assim, viva essa dor, né, acompanhado e tente lembrar, né, realmente de que o que importa é o seu filho e que por mais que o pai do seu filho tenha valores que hoje você enxerga que são muito diferentes do seu, é o pai. E o seu filho vai ter que aprender a conviver com aquela pessoa. Se meu pai é um assaltante, se meu pai é um bêbado, um alcoólatra, vai continuar sendo o pai da criança, né? Então, assim, você tem que ter a maturidade para deixar esse processo, esses pontos de lado, não usar as fraquezas, né, nesse momento, para poder o processo transcorrer da melhor forma. Então, eu acho que é isso, assim, a gente tem que se colocar em segundo plano, né, principalmente quem tem filhos, e quem tem filhos, né, colocar-se em segundo plano e deixar realmente tentar ali limpar aquilo para que o caminho do seu filho seja a melhor opção e seja sempre ele a prioridade. Então, isso a minha consideração final e foi, né? Eu sei que de tanta coisa que eu passei por cima para que isso acontecesse, e que não foi fácil, né? Não foi fácil mesmo. Ainda não é fácil até hoje. E não vai ser nunca, né? Porque ali você vai ter que conviver o resto da vida com aquela pessoa. Você tem que pensar na sua paz de espírito também, né? E o quanto ainda, né? Você tem um filho que vai crescer, que vai virar um adulto, né? Que vai casar, que você vai ter que ir lá e conviver com aquilo, que nos aniversários vai ter que estar todo mundo junto. Então, assim, isso vai ser bom para o seu filho. E é isso que eu dou minha conclusão final aí. Aí eu nem fechei o áudio. Bom, a minha é o seguinte:
para as mães e pais que procurem ajuda profissional e emocional, pessoas que confiem, pessoas que tenham, que as pessoas consigam olhar e se sentir bem e não usem os filhos para si, sabe? Não usem os filhos para manipular, não usem os filhos para conseguir algo para si. Isso é muito importante, porque os filhos eles não são ferramentas dos pais. Eles são filhos que têm os propósitos deles de vida, que têm a identidade deles, que têm as questões deles individuais. Então, não dá para não esbarrar, né, o divórcio na criança. Esbarra, como a Thaís aqui colocou muitos pontos importantes. Mas diferente dela, que colocou se colocar em segundo plano, eu não acho que isso seja se colocar em segundo plano, mas sim se colocar em primeiro e perceber o todo, sem ser egoísta, sabe? Esses são os pontos principais que eu acho que são importantes. Seriam muitos, né? Mas basicamente são esses. Tá ótimo, gente. Queria agradecer novamente a presença de vocês, a participação. Foi incrível a nossa troca. E você de casa, até o próximo Ariscast.